Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo é a resolução de um desafio de CTF que a gente disponibilizou no dia 24 de abril de 2020, se você está assistindo em outro ano. Foi um desafio que a gente fez de web. Foi um desafio bem intermediário barra difícil, intermediário barra avançado no caso. Então foi bem interessante, várias pessoas acabaram jogando e testando. Algumas pessoas conseguiram chegar no final do desafio e a ideia desse vídeo aqui é mostrar, né, aqui na tela do meu computador como que você resolvia esse desafio, esse CTF, tá? Então vamos aqui para a tela do meu computador e eu vou te mostrar exatamente como resolver esse desafio. Então vamos aqui para a tela do meu computador. Então o início do desafio ele consistia em uma URL que era hearth.labdepentest.com.br, que era de coração.labdepentest.com.br. E ao você abrir, ele aparecia uma tela em branco. E muita gente perguntou, mas não está funcionando a página lá, né? Só que, na verdade, só para quem não conhece que não estava funcionando, né? Porque se você inspecionasse o elemento da página aqui, eu apertei Ctrl U, tá? Por isso que ele abriu uma outra aba aqui. Então, se você inspecionasse o elemento da página, você notava que tinha dois comentários aqui, né? Tinha o primeiro comentário, que era escute o seu coração, ele pode parar a qualquer momento, e parecia uma frase motivacional, né? Mas não era uma dica. E tinha aqui o Sponsored by Crowsec Collision, né? Que são as duas empresas que participaram aqui do campeonato. Então, tinha essa primeira dica aqui, escute seu coração, ele pode parar a qualquer momento. Tá, então a primeira dica era para a gente escutar o coração. Então eu abri aqui o Cherry Tree para a gente poder criar as anotações. Então eu vou criar uma nota aqui, vou colocar como CTF e aqui eu vou colocar uma subnota. Eita! Vamos adicionar aqui, deixa eu deletar esse negócio. E vamos adicionar uma subnota como dica. E vamos colocar essa dica aqui. Então, tava lá, escute o seu coração. Escute o seu coração. Ele pode parar a qualquer momento. Acho que faltou uma vírgula aqui, né? Escute seu coração, ele pode parar a qualquer momento. Interessante, beleza. Então essa era a primeira dica, aí tinha aqui o patrocinado e ok, a gente não vai usar isso aqui agora. Tinha aqui também o Capture de Corona, mas não era bem uma dica, esse aqui era só um título de zoeira mesmo, não tinha nada a ver com o desafio, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre recomendo, além de analisar o código-fonte da página, é olhar as configurações padrões ali da página. Se ela está fazendo alguma requisição estranha. Nesse caso, não tem como ela estar fazendo uma requisição diferente porque não tem nenhum script aqui, não tem um JavaScript, né? Então não tem como ela fazer uma requisição. Então você pode começar a analisar ela ali usando uma ferramenta ou manualmente. Eu recomendo manualmente para você entendendo o comportamento ali da aplicação. E inicialmente é legal você olhar o que tem no robots ali, né? Então se você olhar aqui no robots, então robots.txt, a gente tem aqui uma dica, né? Obviamente você poderia rodar um Nmap, você ia descobrir que tem um robots, você poderia rodar um Nikto, um Jirb, e todos eles denunciariam que tem o robots.txt aqui na página, né? E inicialmente quando você abria, você tinha a mesma mensagem de novo, escute seu coração, ele pode parar a qualquer momento, e uma outra dica aqui, então vamos copiar essa outra dica aqui. E a dica começava assim como, tô vendo muito scan. Ou seja, tipo, a maioria das pessoas começaram já rodando scan, bem maluco lá, sem analisar ali o que a aplicação tinha de dica. É bem mais simples do que isso, bem mais simples do que você sair rodando um scan. Uma dica, como você pode escutar o seu coração de uma forma simples? Não literalmente, não usando aquela parada que o médico usa, que eu esqueci o nome, estetoscópio, eu acho que é o nome. Não usando lá o estetoscópio ou a parada que o médico usa para escutar o coração. Não é daquele jeito, não é tão literalmente assim. Pense em um arquivo. Então aqui a gente tem mais uma dica, um arquivo. É um arquivo, tá? É um arquivo que vai deixar eu escutar o meu coração, um arquivo MP3. Beleza, um arquivo MP3, interessante. Então a gente pode montar uma lista no wfuzz com vários nomes que a gente acha, .mp3, e pedir para o wfuzz testar. Então, beleza, ele está falando aqui que é um arquivo que a gente precisa achar, um arquivo .mp3. Então, ok. A gente pode abrir aqui o terminal e vou criar aqui um arquivo como ctflista.txt. E vamos criar uns nomezinhos aqui. Então, escute o seu coração, escute seu coração.mp3, talvez.
Coração. Eu acho que porque eu tô falando isso aqui, o YouTube vai colocar uma tajazinha nesse vídeo, mas não tem problema. Escuta seu coração. Deixa eu ver o que mais que dá pra gente colocar aqui. Não tenho ideia do que mais daria pra colocar aqui. Bom, vamos fazer os testes com esses aqui. Então, eu quero testar isso aqui lá no WFuzz. Então, a gente colocaria WFuzz, -C para deixar colorido, né? Deixar coloridinho lá. O Z é o tipo de teste que eu quero fazer. Eu quero fazer um teste baseado em arquivo, então -Z file. Eu vou falar o nome do arquivo, ctflista.txt. Eu vou colocar aqui a URL. Na verdade, não preciso colocar -U, é só colocar o URL direto. Então, eu vou pegar o URL aqui do navegador. E vamos colocar aqui nossa URL. E eu quero descobrir, depois do barra, eu quero testar tudo isso .mp3. Então eu vou pegar tudo que está naquela lista ali, então coração, vou colocar tudo .mp3 para ele testar. Porque é o arquivo .mp3, igual está escrito aqui, né? Então, arquivo .mp3. Então se a gente voltar ali no WFuzz, a gente consegue notar aqui, ó, ele testou lá, deu 404. Escute seu coração, 404. 404. Eu vi várias pessoas testando, colocando teste, ataque cardíaco, vários testes, ou até coração em inglês também a galera testou. Teve vários testes e algumas pessoas conseguiram chegar lá em coração.mp3. Beleza, então a gente tem aqui coração.mp3. Então se a gente abrisse esse carinha aqui, coração.mp3, eu não sei se vai dar para vocês escutarem, vou até tentar aumentar o volume aqui do Kali para ver se dá boa. Eu vou abrir esse arquivo aqui no navegador. E assim que você abrir esse arquivo, ele aparecia um bip frenético, não sei se dá para escutar ou não, mas ele aparecia um bip bem frenético, bem maluco, né? E uma das primeiras coisas que você poderia pensar, o que está relacionado diretamente com o bip, se você entende um pouquinho de transmissão analógica, você sabe que é referenciado ao que a gente chama de código Morse. Então, código Morse, só que isso aqui está muito acelerado para ser um código Morse. Não tem como você pegar e anotar, não dá tempo, né? Tipo, você escutar o tom e anotar se é traço ou se é ponto. Uma das maneiras possíveis seria baixar esse áudio, então eu vou copiar ele aqui, vou baixar ele aqui para minha máquina, então vou dar um wget aqui e vou baixar ele aqui para minha máquina. Uma das maneiras seria ou aumentar o tempo, desacelerar o áudio, seria uma das maneiras para dar para você escutar, ou simplesmente analisar o espectro de áudio. E você pode fazer isso usando algumas ferramentas. Tem o Audacity, tem várias ferramentas que dá para você fazer isso. Então, vamos ver se tem Audacity aqui para o Kali. Audacity, Kali. Instalar Audacity no Kali. Vamos instalar ele aqui. ptget install Audacity, olha só. Será que funciona? Vamos testar aqui. Funciona mesmo. Vamos instalar ele aqui. E aí a gente abre esse arquivo lá no Audacity. Aí a gente consegue analisar a partir do espectro do áudio, identificar quando é ponto e quando é barra. Tem algumas pessoas, obviamente esse aqui é um dos jeitos de resolver, e eu sei que várias pessoas não fizeram assim. Várias pessoas pegaram aqui e digitaram código Morse, áudio, decode. Aí abriram um site lá de decode, fizeram upload do arquivo, é que assim é fácil demais, né? Pegaram lá o arquivo, então pegaram lá o arquivo, cadê? Coração MP3 aqui. E dão um play no arquivo. Aí aparecia lá, this is a secret directory. Só que ele apareceu bem incompleto, vamos lá. Por isso que esses online aqui, ele pode ser tem algumas falhas. Vamos ver se agora dá certo. Agora sim, olha só. This is a secret directory. Agora ele apareceu certinho aqui, né? E como que a gente faria isso aqui na mão, sem usar essa ferramenta aqui? A gente precisaria analisar o espectro do áudio. Então a gente pode abrir lá no Audacity o arquivo, analisar o espectro e identificar quando é ponto, quando é traço. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, para não ficar tão longo esse áudio, tá? Mas a gente já tem ali e sabe que se trata de um diretório escondido ali dentro da aplicação, né? 1 hora depois. 2 horas depois. 3 horas depois. In my mind, in my head.
This is where we can... 2000 anos depois. Bom, ele, nossa, demorou demais para instalar aqui, mas eu acho que ele já instalou aqui. Eu vou tentar abrir ele aqui, a Audacity. Então eu abri aqui o terminal, digitei Audacity e eu acho que ele já está instalado, só que ele não finalizou aqui meu apt. Vamos esperar ele abrir aqui. Beleza, abriu. Então, abriu aqui o Audacity. Agora eu posso abrir aqui, vou em File, Open. Vou selecionar o nosso arquivinho lá. Coração MP3. Esse é um dos jeitos, tá, galera? Então a gente pode abrir aqui tela cheia e dar um zoom aqui, ó. Então, o que a gente consegue notar aqui é o seguinte. Olha só, cara, isso aqui é muito louco, né? Vou abrir aqui o Cherry Tree pra gente. E você pode notar, eu vou colocar aqui uma abinha, vou colocar como Recon. Então, analisando aqui o espectro de áudio, a gente tem o seguinte, ó. As barras longas, elas representam o traço lá no código Morse. E as barras curtas, elas representam um ponto. Então a gente teria algo como traço, ponto, 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 traço, ponto, espaço. Beleza, a gente teria algo como isso aqui, né? Pode ser que eu tenha esquecido em algum lugar, mas só pra gente comparar com a ferramenta aqui. Então, ó, deu This is a Secret Directory. Vamos ver se eu digitar ele aqui. Ah, dá pra fazer a transcrição manual também, né? Então, se a gente pesquisar aqui, vamos pegar aqui o Morse, o código Morse internacional. Então, se o meu navegador deixar. Então, Morse Code internacional. E aí a gente tem aqui o código Morse internacional. A gente pode abrir até aqui no International, né? Então, a gente pode pegar aqui, porque no código brasileiro ele não tem traço. E no código internacional ele tem traço. Código brasileiro, olha só, bem louco. No código padrão não tem, mas no código internacional tem traço. Então, se a gente pegar aqui o código internacional, vamos pegar ele aqui. Cadê? Tabela Morse internacional. É uma amarelinha, essa aqui, ó. Beleza, eu vou abrir ela aqui numa outra abinha. Abrir em uma nova tab. Mas ele não abriu a imagem, né? Eu quero a imagem. Cadê a imagem? Aqui. Ver a imagem. Beleza. Nossa, não ficou muito bom, mas ok, dá pra ver, né? Então, o que a gente teria aqui seria algo... Lógico, né? O editor vai acelerar o vídeo, mas vocês vão ver eu fazendo a transcrição aqui do áudio. Por exemplo, ó. Então, também daria This is a Secret Directory, comparando a tabelinha aqui do Morse fazendo a transcrição, né? Então, This is a Secret Directory. Só que, se você digitar aqui, olha só que interessante, agora vem uma parada muito massa. This is a Secret Directory, pá, not found. E aí, como é que faz? Era a melhor dica, né? Porém, isso aqui era maiúsculo. This is a Secret Directory. Pronto, estamos no nível 2. Então, nossa, é muito louco. Você poderia, como eu mostrei, então, fazer a transcrição manual, olhando ali a imagem, ou simplesmente jogar no site lá e fazer a transcrição do áudio. Chegamos no nível 2 aqui do desafio. E agora, o que você tinha que fazer aqui? Se você inspecionasse o elemento, só tinha escrito level 2, não tinha mais nada. Então, putz, agora complicou, né? O que a gente pode fazer? A gente pode rodar um scan, agora sim, agora a gente pode rodar um scan. Pode ser o WFuzz, o DIRB, o Nicto, nessa pasta aqui, e identificar outras pastas, né? Então, uma ferramenta que eu uso muito, vou até fechar o Audacity agora, que a gente não vai mais usar ele. Então, uma ferramenta que eu gosto muito de usar para fazer esse tipo de scan que eu expliquei, DIRB, Nicto, é o WFuzz, porque na minha opinião ele é muito mais rápido do que essas outras ferramentas. E eu vou usar aqui uma word list, que é a do Seclist. Se você não conhece, cara,
é o melhor de todos que tem, na minha opinião, tá? Então tem esse Git aqui, e nesse Git tem uma lista de... tem várias word lists de várias coisas, desde senhas, web shells, nome de usuários, tem várias coisas aqui. E aqui dentro de Discovery tem um carinha chamado Web Content, esse carinha aqui. Então, para usar essa ferramenta que eu expliquei, que é o wfuzz, vou usar uma word list, que é uma word list lá do seclist. Então tem várias word lists lá, bem interessantes, aqui dentro de seclist, Discovery, Web Content. Tem lista para várias coisas aqui, desde nome comuns de bancos de dados, nome comuns de arquivos PHP, nome comuns de backdoors em ASP, em Java, PHP, tem nome comuns de Jenkins, cara, tem várias coisas aqui, então você pode usar várias coisas. E entre eles tem um carinha chamado Common aqui, tá vendo? Ó, Common. Isso aqui é nome comuns de APIs. Então, cara, isso aqui é bem legal, não só de APIs, tem várias coisas, arquivo de Git, arquivo de SVN, é um dos melhores aqui na minha opinião. Então, eu baixei ele, tá aqui na minha máquina, eu copiei esse arquivo common aqui para minha raiz. Então, vamos lá. wfuzz, "-c", para deixar colorido ali a tela, bonitinho, "-z", tipo file, aí tem o tipo range também que você pode usar, e depois pesquisa que é bem legal, vale muito a pena. Então, a gente vai usar o tipo file, eu vou colocar o arquivo common.txt, que já está aqui na minha pastinha. Dessa vez, eu vou esconder, então eu vou digitar aqui "hide encode", esconder os códigos 404. Eu vou ignorar os erros 404. No teste do coração que a gente fez lá, no teste do coração que a gente fez, a gente deixou aparecendo os erros 404. Como esse arquivo tem muito, ele vai fazer vários testes, eu vou ignorar os que estiver dando erro 404. Então, a gente vai colocar nosso URL aqui, editar fuzz. Então, eu vou colocar "pentest, this is a secret directory", e fazer o fuzzing para detectar outras pastas dentro desse aqui. Então, a gente deixa rodando e vamos ver se ele identifica outras pastas aqui pra gente. Opa, ele já achou aqui uma pastinha DM. Então, a gente tem aqui essa pasta DM, beleza? A gente já pode dar uma olhada no que tem nela e vamos deixar ele rodando aqui. Então, vamos lá, /ADM. E olha só, ele redirecionava você para uma tela de autenticação fake do Facebook, né? Então tem lá, "pentest, this is a secret directory, ADM /login PHP", ele redirecionou a gente para cá, e aí tem um parâmetro aqui, redirect, que manda de novo para a página ADM. Aí ele pede aqui um login e senha. Se você inspecionasse aqui, você não ia identificar muita coisa, uma coisa diferente, só que você ia ver que é exatamente uma cópia da página do Facebook lá de login, né? Então, isso aqui é bem interessante. Inclusive, se você clicasse em Sign Up, ou se você esqueceu a sua senha, ele até abria aqui a do Facebook mesmo. Então, era uma página fake, não era para você colocar os seus dados aqui do Facebook de verdade, né? Então, eu vi que algumas pessoas colocaram. É perigoso isso. Então, aqui nessa página, você poderia fazer um brute force, tentar adivinhar os logins e senhas, só que estava bem mais fácil que isso, né? Se você digitasse lá, testasse admin, uma senha padrão, você via que conseguia o seguinte, ó, eu digitei o login e senha admin, ele me redirecionou para a mesma página de novo. Por que será? Ele não deu nenhum erro. Aí se eu digitasse de novo admin, olha só, voltou para a mesma página. Que estranho. Aí eu apertava F5 e tá na mesma página. Vou lá, admin. E agora, olha só o que acontecia. Você era redirecionado e aparecia, você está dentro. Então, olha que interessante. Por que eu estou mostrando tudo isso? Por exemplo, ali do coração, isso aqui do diretório escondido. Porque uma parada legal de você olhar, e até para o seu pentest é interessante você pensar nisso, que é o seguinte. Vamos lá. No pentest, você pode ter várias coisas. Por exemplo, esse diretório secreto aqui, uma ferramenta ela não iria identificar. Uma ferramenta ela não iria falar para você, ó, tem esse diretório secreto aqui. Nenhuma ferramenta vai te falar isso. Porém, é interessante você ter essa mentalidade, de pensar, cara, pode ser que tenha isso daqui lá. E aí, você pensar desse jeito, porque a minha ideia aqui nesse teste, nesse ETF, é mostrar para você
no mundo real, como que funcionaria tudo isso? Será que o administrador do servidor ou o desenvolvedor que criou o aplicativo, será que ele poderia ter criado uma URL lá diferente? Será que ele poderia ter criado algo diferente? Então, é interessante você ter sempre essa mentalidade de para e pensa assim, será que ele poderia ter criado uma URL separada, uma URL administrativa, um diretório escondido na aplicação? Então, é legal você sempre ter essa mentalidade e sempre testar esse tipo de URL. Sempre olhar nas coisas mais óbvias. Olhar o robots.txt, que sempre vejo um arquivo, não pode acessar essa pasta aqui, ou não pode acessar esse diretório. Ou uma coisa que é legal você fazer também é abrir a página, analisar o que tem dentro dos arquivos JavaScript da página. Muito desenvolvedor coloca ali endpoint de API, chave de API, isso é falha. Chave de API dentro do arquivo do JavaScript, então sempre dá uma olhada ali, entender o que está acontecendo ali dentro da aplicação, entender como ela está funcionando, tá? Ok, voltando aqui para o nosso teste, ele vinha para essa página, você está dentro, e só isso, não tinha mais nada. Mais nada. Se você olhasse na aplicação inteira, não tem nada. E depois de um tempo, vi que várias pessoas pararam aqui e acabou o desafio para elas aqui. Só que, se você notasse, vamos lá, eu vou remover os cookies de sessão aqui. Então, vou aqui em ver cookies e eu vou remover todos os cookies aqui. E quando eu faço isso, ele vai tirar minha autenticação e vai pedir login de novo. Pediu login de novo. O segredo, ele estava aqui nessa URL, ó. Estava aqui nessa URL. E por que eu digo que é o segredo estava nela aqui? Eu vou mostrar uma parada agora que vai ser bem legal para você. Olha só que interessante. Eu vou pegar aqui um site chamado Webhook Test. Webhook Test. Então aqui nesse site é bem legal. Tem ele, tem um outro também que ele é bem legal. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Bom, então você poderia fazer de algumas maneiras, que é testar com webhook ou testar com um site chamado Biceptor. Eu acho que é esse o nome, Biceptor. Biceptor, isso aí. Você pode testar tanto com webhook, tanto com esse Biceptor. Vamos testar com o Biceptor, que é bem legal ele. Então a primeira coisa, você precisava dar um nome, você precisa criar um endpoint de API. Eu já vou explicar porque eu estou fazendo isso aqui. Vou criar um endpoint chamado crawlsec. E a gente tem aqui um endpoint de API. Olha só que interessante. Então, com esse endpoint de API aqui, a gente pode testar. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou abrir ele numa URL aqui. Olha só. Abrir ele numa URL e a gente vê, hey, bom ver você aqui, né? E aí, se a gente olhasse aqui, tá vendo que foi realizado 3 requisições, que é o meu próprio navegador que faz. Então, robots.txt, favicon e favico. Então, teve essas 4 requisições aqui. Então, interessante, né? Então, a gente teve essas 4 requisições aqui. E como que a gente pode validar se, quando eu acesso essa URL aqui, se o servidor ele faz uma requisição para fora da rede dele? Eu coloquei o URL aqui, dei um F5 e não aconteceu nada. Tá. E se eu digitar o login sem aqui, admin. Olha só que interessante. Olha, essa parte aqui é uma das mais importantes, é bem importante você prestar atenção aqui. Então, Herflob Pentest, this is a secret directory, admin.php. Lembra que quando a gente digitava o login e senha, ele chamava a tela de autenticação de novo? Lembra disso? Só que dessa vez, como eu troquei o URL aqui, ele chamou a nossa página. Só que está dentro da URL do lab, dentro do desafio. E a gente tem uma requisição aqui que foi feita pelo servidor. Então, o servidor fez uma requisição para fora da rede dele. Isso aqui é muito legal porque a gente tem 2 possibilidades nesse cenário. Uma delas que a gente chama de RFI, que é Remote File Inclusion, que é você incluir um arquivo remoto dentro do servidor. Isso possibilita, por exemplo, a execução remota de código. Ou Server-Side Request Forgery, né, que é o SSRF. Nesse caso não era RFI, se você testasse RFI não ia funcionar, porque eu desabilitei as funções de execução de código dentro do servidor. Então eu bloqueei as funções do PHP para não dar para executar o código. Então não funcionava RFI e você teria que testar o SSRF. O primeiro teste de SSRF a gente já fez aqui, fez a requisição externa lá. Um teste legal para você saber até com qual ambiente que você está lidando
é fazer uma requisição. Isso aqui não é um bind SSRF, né? Ele é um SSRF com que você tem a resposta dele, né? Tem alguns casos que é feita essa requisição para fora da rede, mas você não tem a resposta na sua tela. E aí isso é um pouquinho complicado de você detectar. E aí você pode usar isso que a gente chama de webhook daí, tá? Então, eu vou fazer uma requisição para esse endereço ipinfo.io/ip, porque esse endereço, olha só que interessante, ele pediu autenticação de novo, porque só funciona quando a gente digita o login e senha. Quando eu faço via GET, eu alterei aqui o endereço e ele pediu autenticação de novo. Se eu digitar o login e senha, aí ele vai identificar e vai funcionar. Só que olha que interessante, o que vai acontecer agora? Admin. Olha só, tá vendo aqui que ele redirecionou para o site e não carregou o conteúdo dentro do site do Lab? Por que isso aconteceu? Porque ele setou a seção do PHP e quando você fez uma segunda autenticação, ele não abriu pelo site, ele te redirecionou para aquele endereço. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa deletar os arquivos, os cookies de sessão aqui. Tanto que se eu acessar aqui, ó, ele vai aparecer que a gente está logado lá no site. Então ele aparece lá, ele redirecionou a gente por conta dos cookies de sessão. Eu vou vir aqui e vamos deletar os cookies de sessão aqui dele, ó. Vou deletar os cookies de sessão. Então agora eu vou trocar aqui o redirect de novo, vou colocar https ipinfo.io/ip, né? /ip. Vou digitar aqui admin. E olha só que interessante agora, a gente não tem aquele outro IP, 177. Agora a gente tem o IP 315, que é o IP de dentro do servidor lá. Então, como essa primeira requisição é o servidor que faz a requisição, até se apertar F5 e enviar de novo, olha só o que ele vai acontecer. Ele vai me redirecionar. Olha, fez uma outra requisição e trocou até o IP do servidor. Interessante, né? Porque lá no back-end tem o load balancer, então tem duas máquinas que estão rodando o desafio, e aí por isso que ele fica trocando o IP externo aqui dele, tá? Então se a gente pegasse e consultasse esse endereço IP, a gente iria notar que esse endereço IP aqui, ele é o IP lá da AWS. Então se eu digitar aqui ipinfo.io/o endereço IP, a gente consegue notar aqui que se trata de um servidor lá da AWS, ó, EC2, então é um IP de uma máquina EC2 da AWS. Se eu tentar acessar direto esse endereço aqui, ó, acessar direto ele, olha só que interessante, ele chamou a tela inicial lá do desafio, tá vendo? Ó, Capture the Corona. Então tá aqui, ó, escute seu coração. Então é onde está rodando lá o desafio, tá rodando nessa máquina aqui. Aqui, essa URL principal, ela tá passando lá pelo Cloudflare. Então a gente não tem toda essa visibilidade. Mas aqui eu não estou passando pelo Cloudflare, eu estou indo direto na aplicação lá. Seria prudente, agora que eu tenho acesso direto na aplicação, fazer um scan, ver se tem alguma porta a mais. Você poderia fazer isso, mas não é esse o objetivo do teste. Então, como a gente está falando de um ambiente aqui, estou falando do ambiente da AWS e que está rodando SSRF. Algumas pessoas já devem estar pensando, SSRF dá para consultar o servidor de metadados lá da AWS e pegar as credenciais dessa máquina. Beleza, dá para fazer isso. E esse era o objetivo do nosso desafio aqui. Por que eu estou mostrando isso aqui? Nunca vou usar isso na minha vida real. Várias pessoas que eu conheço já reportaram, o Manuel reportou, por exemplo, falha, falando dessa falha de SSRF, ele reportou em alguns programas de bug bounty esse tipo de falha. A própria Capital One, né, um banco lá, acho que é um banco, né, teve um vazamento de dados justamente a partir dessa falha aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, se você me falar que ela não é no dia a dia, é mentira, porque olha só, teve esse caso de vazamento usando essa falha que eu vou mostrar agora. Então, lá na AWS, tem um servidor que a gente chama de metadados, metadata. Esse servidor ele é responsável por passar informações sobre aquela aplicação que está rodando. Então, a gente tem vários recursos na AWS, tem vários recursos mesmo, e um desses recursos é o EC2, que é onde roda máquinas virtuais e rodam containers, igual é o caso desse nosso desafio. E esse servidor de metadados, ele serve para passar informações sobre essa instância, essa aplicação que você está rodando. Então, como que a gente consegue consultar o servidor de metadados da AWS? Ele tem um endereço. Deixa eu pegar aqui certinho qual que é esse endereço e eu mostro para vocês como é que funciona.
Para facilitar a nossa vida, eu vou pegar essa requisição aqui, para não precisar ficar digitando login e senha toda vez, eu vou fazer uma requisição curl, vou passar aqui username, admin e password aqui na URL. Ah, como que eu sei isso aqui? É simples, é só você abrir aqui a página, vou abrir aqui numa aba anônima. E se você analisar isso aqui, ó, o código-fonte, você vai se deparar que tem um form, né, aqui. Opa, cadê o form? Aqui, tem o form. E aqui dentro desse form tem lá, ó. Então aqui é o form, né, form. Ele fazendo uma requisição post, passando aqui username e password, beleza? Simples, né? Nada demais até aqui. Então, beleza, username admin, password admin. E aqui a gente vai colocar a nossa URL. Então aqui a gente vai colocar a nossa URL. Eu vou colocar ipinfo.io de novo, só para a gente testar. E olha só, IP lá do servidor da AWS. Então um IP de um node, IP do outro nó, IP de um nó, IP do outro nó. Então a gente consegue ver aqui que ele fica variando entre esses dois IPs. Que é o IP de uma máquina e o IP de uma outra máquina lá da AWS, beleza? Bom, vamos lá. Então aqui a gente tem, qual que era a nossa ideia aqui? A gente precisa fazer uma requisição para o servidor de metadados da AWS. Então, metadata AWS server address. Então a gente precisa pegar o endereço dele lá. E esse servidor, ele é uma API que roda lá na AWS, roda só que só funciona dentro da rede lá, tá? Não funciona fora. Então, só o próprio servidor que consegue acessar essa instância da AWS. E aí, com essa instância, aqui ó, recuperar dados no metadados da instância. Então, se a gente clicar aqui, provavelmente aqui nessa documentação tem o endereço. Tem lá, esse aqui é o endereço da instância. Então, como que a gente pode fazer? Eu vou trocar aqui, ó, esse endereço pro servidor. Se eu acessar isso aqui, obviamente não vai funcionar, né? Porque isso aqui está rodando dentro da rede da AWS. Não é só a AWS que tem esse tipo de recurso. Tem a DigitalOcean, tem Google, tem. Essa galera usa esse tipo de recurso para facilitar a sua vida quando você está dentro do servidor. Então agora que a gente consegue fazer essa falsificação de requisição do servidor, eu fiz uma requisição para esse endpoint de API que só funciona dentro da rede. Então imagina que tem uma rede lá onde está rodando essa aplicação e eu consigo usar esse servidor para fazer uma requisição dentro da rede. Isso aqui é bem legal. Então eu fiz essa requisição para esse servidor da AWS que está rodando dentro da rede e ele me retornou isso daqui, ó. Então eu consigo pegar, por exemplo, o ID lá da máquina, que é o código de identificação da máquina, que é esse daqui. Eu posso pegar, por exemplo, o endereço IP da máquina, vou digitar lá, eu posso pegar o IP interno da máquina, IPv4. Aí ele me traz aqui o endereço interno da máquina lá. Eu posso pegar o IPv4 público da máquina, então eu digito lá public IPv4. Nossa, isso aqui, tipo, nossa, legal, né? Muito top. Beleza, essas informações aqui é simples da gente pegar. Ah, vou pegar o hostname da máquina lá, hostname. Tá vendo? Ó, a gente pegou o hostname da máquina. Beleza, isso até aqui é interessante. O que dentro dessa API pode ser mais interessante do que isso pra gente? Lógico, eu poderia ficar aqui o dia inteiro só brincando com esses metadados. Public keys, pegar chaves públicas ali e brincar. Mas tem uma parada aqui que é muito legal, que é esse security groups. Esse carinha, ele disse... Opa, security groups barra. Ó, esse aqui ele diz pra gente o nível de acesso. Então, lá na AWS tem os grupos de acesso, é como se fossem regras de firewall. E aí, pelo nome da regra, a gente poderia ter uma ideia de... Ah, se trata de um acesso full na máquina, do que se trata essa regra. Ok, isso aqui é interessante, você poderia pegar as regras de firewall, entre aspas, que tem nessa máquina. A gente tem um diretório aqui chamado IAM, que é onde ficam as liberações dessa máquina. E aqui dentro do IAM a gente tem um carinha chamado Security Credentials. O que pode ser mais interessante do que uma parada chamada Security Credentials, né? Então vamos digitar aqui, Security Credentials. E a gente consegue ver que essa máquina, ela tem uma permissão de leitura no S3, que é um recurso para você armazenar arquivos lá na AWS. Então, EC2, read S3, bem sugestivo o nome, né? Eu coloquei esse nome para facilitar, né? Para você não precisar ficar rodando ferramenta para descobrir qual tipo de permissão que essa credencial tinha.
Nesse vazamento dessa empresa que eu falei, dessa Capital One, essa credencial que a gente está vendo aqui, ela tinha full access, ela conseguia fazer tudo lá na AWS. Então, bem perigoso, né? E agora o que a gente pode fazer é pegar isso aqui, e com esse nome aqui a gente consegue pegar a chave de API. Então, Security Credentials barra o nome desse Security Credentials, que é o nome da rule que a gente fala, né? Permissão da máquina. E se você fizesse uma requisição para esse endereço aqui lá da AWS, ele te fornece aqui as chaves de acesso e o token de acesso na AWS, na API da AWS. Então isso aqui é bem legal, porque agora a gente vai usar a própria CLI, não é uma ferramenta de exploração, é uma ferramenta legítima da AWS para explorar o ambiente lá onde está rodando essa instância. Então vamos lá. Agora a gente precisa usar essas credenciais. E como a gente pode fazer isso? Então a gente pode usar as variáveis de ambiente. Então se eu pesquisar aqui, ó, variáveis de ambiente AWS CLI. Aqui na documentação da AWS, ela vai dar umas dicas pra gente de como a gente pode usar, só dar um export, né? Mas como a gente pode usar... Opa, não achou aqui, deixa eu colocar no Google que daí ele ajuda a gente. Então, variáveis de ambiente para configurar a AWS CLI, dentro da própria documentação da AWS lá. Então a gente consegue exportar umas variáveis de ambiente, que são essas variáveis aqui, para usar. Então ó, a gente tem aqui Access Key, a gente tem aqui Secret Key e Session Token, que são esses carinhas aqui, ó, Access Key, Secret Key e Token. Então, Access Key, ele é com esse nome aqui, ó, Access Key ID, então é bem simples de usar ela. Então, a gente dá aqui no terminal Export. Opa! Meu Deus, perdi aqui. Deixa eu dar uma requisição de novo. Então, Export, Access Key ID, vou copiar esse carinha aqui, colar. E aí agora a gente tem a Secret Key, que é esse carinha aqui. Cadê Secret Key? Secret Key, Secret Key. Então, Export Secret Key, que é esse carinha aqui. Vamos copiar ele, colar aqui. E a gente tem o último, que é o Session Token. Então, Export AWS Session Token. Vou copiar o tokenzinho aqui da AWS e colar aqui. E agora vem a mágica. Olha só, eu vou digitar AWS. Como essa liberação que a gente tem aqui é de leitura do S3, vou digitar AWS S3 LS. Isso aqui você conseguia, pesquisando em qualquer fórum aí, você já ia descobrir que é simples assim para você listar. Ah, não tenho instalado a AWS CLI. Bem simples. AWS CLI install. Você vai usar o Python ali para instalar, é bem fácil, bem tranquilo de você conseguir instalar a ferramenta. Então, se você listasse aqui, se eu fizer isso aqui numa outra aba, olha só que interessante. AWS S3 LS. O que ele vai falar para mim aqui? Eu abri outro terminal, né? Esse terminal não tem as credenciais, porque a gente exportou só nesse aqui, olha. Ele falou, ó, não é possível identificar suas credenciais. Então, por isso que aqui não funcionou. Como a gente configurou as credenciais dessa conta, olha só, a gente rodou e a gente tem dois buckets aqui do S3. Nesse bucket aqui não tem nada, e nesse aqui, se a gente digitasse AWS S3 LS S3 collision e digitar uma barrinha, olha só, vou listar o que tem dentro desse bucket, é como se fosse uma pastinha lá na AWS, tá? Então dentro desse bucket tem uma outra pasta chamada CTF, a gente pode listar o que tem dentro dessa pasta, e lá dentro dessa pasta tinha um arquivo, que era uma imagem, flag.png. Beleza, eu vou copiar essa imagem aqui para minha máquina, então a AWS S3, copiar essa imagem, então é collision, com dois L's, collision, /ctf, /flag.png. Então eu quero copiar de lá do S3 aqui para minha máquina, então flag.png. Deixa eu só deixar aqui em cima para ficar mais simples para vocês analisarem. Então, vou copiar lá da AWS essa imagem aqui para minha máquina. Então, copiei lá da AWS aqui para minha máquina. Vamos ver. Esperar ele terminar de copiar aqui para gente. Beleza, ele terminou de baixar a imagem. Então, se eu digitasse aqui display flag.png, é um PNG, né? Ele não abriu imagem, porque essa imagem ela está corrompida. Então isso é uma parada bem interessante. Se você digitasse file aqui
na flag.png, você ia notar que realmente é uma imagem. Até se você digitasse aqui, tipo, aí beleza, se é uma imagem e não está funcionando, está corrompido, então foi alterado. Você poderia usar uma ferramenta, por exemplo, Hexdump, nessa imagem aqui, e analisar ali o que tem dentro o que tem de diferente nessa imagem aqui. Você poderia analisar com o Hexdump mostrando ali os caracteres, né? Acho que é com -D, né? É com -D? Eu não lembro como que era. Não, -D ele só exibe os blocos, não é -D. Tá. Então, você poderia, por exemplo, digitar strings flag.png, flag.png, e com esse comando, você veria que aqui no final do arquivo, então tem vários caracteres bem estranhos aqui da imagem, e lá no final do arquivo tem, e agora o seu coração para. E aí tinha aqui um código, né? Se a gente for ver aqui, é um código Morse, e aí tem aqui, envia flag para o meu e-mail com o título CTF completo, C. Vieira Carlos, e daí tem o meu e-mail lá para você enviar a flag. Só que só isso aqui não é a flag, né? Isso aqui é o código Morse, você tem que decodificar. Só que se você pegasse isso aqui e colocasse nos decodificadores online, não vai funcionar. E por quê? Porque a gente tem aqui no meio chaves e tem alguns underlines aqui, né? E esses underlines não fazem parte do código Morse. Então você teria que fazer decode em partes desse código. Então, ou você poderia usar a tabelinha, igual a gente já viu, para fazer o decode, ou você poderia pegar por partes aqui esse código. Então, poderia copiar ele aqui, colar ele aqui e fazendo a transcrição dele em partes. Então, o primeiro aqui é C, S, aí vai abrindo, e aí você vai descobrir que isso aqui significa I am Cloud SSRF Hacker. Então, você poderia pegar por partes aqui e ir fazendo a tradução. Então, isso aqui é um I, isso aqui é um M, então IM, underline. Então, vamos lá pegar nossa tabelinha e fazer a transcrição de novo. Cloud SSRF Hacker. Então, toda essa transcrição vai dar isso aqui. I am Cloud SSRF Hacker. Então, foi bem bacana todo esse desafio e eu queria mostrar para vocês como no dia a dia ali do seu pentest, com os desafios que você pode se deparar. Como eu expliquei já naquela parte do Morse, sempre você prestar atenção, não só rodar as ferramentas, sair que nem um maluco rodando os negócios, sem prestar atenção nos mínimos detalhes. É muito importante você sempre prestar atenção nos mínimos detalhes, tá? Então, como você pode ver, eu dei o exemplo da Capital One, que foi o vazamento de dados dele. Foi basicamente isso aqui que eu mostrei, usando essa falha, inclusive. E o hacker ele teve acesso também a um bucket do S3 do banco, só que ao invés de uma imagem, igual a gente viu aqui, tinha vários registros dos corretistas do banco lá. Então foi um puta vazamento de dados que teve lá. E basicamente não foi um hacker, foi uma hacker, né? Foi uma mulher. E basicamente ela fez o sync de toda a base lá do S3 para a máquina dela. Então foi feito assim o vazamento dessa empresa. Então eu espero que você tenha gostado e se você conseguiu resolver também, meus parabéns. Se você não conseguiu, você está vendo aqui o resultado e eu vou deixar esse lab disponível aí por mais alguns dias para você também tentar resolver esse lab, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado da resolução desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.